Ju! Oi, pessoal! Tudo bem? Tá começando mais um Beco com Saída. Eu sou a Júlia Pontual. Eu sou a Luciane Lima. Hoje a gente vai falar sobre liberdade de expressão, de imprensa e de empresa. Exatamente. Nossa, assunto cabeludinho, né? Bastante. E bem extenso. É bem extenso. Nossa senhora, e bem parecido também, empresa, imprensa. E a questão de não confundir também, né? Liberdade de imprensa, a questão das empresas, como é que funciona. Senhora. Sim, principalmente falando de liberdade de expressão, que, como a gente vai falar mais à frente, é um direito bem recém-conquistado. Entrou na nossa Constituição agora, em 88, então, tipo, vamos fazer... Calma aí que eu sou meio ruim de conta, gente. 30 anos. Então... Pois é, acontece, né, gente? Ai, mas a gente tem muita coisa para falar sobre liberdade de expressão, principalmente nos dias de hoje, né? Porque a gente meio que considera a liberdade de expressão como uma coisa já garantida. Mas não é bem assim. Tem algumas ressalvas, certo? Muitas ressalvas. A nossa Constituição, né, como eu disse, de 88, já prevê a nossa tanto liberdade de expressão como a liberdade de imprensa. Mas não é tão simples, né? Porque a gente sabe que está aí na Constituição, mas no dia a dia não funciona tão perfeitamente. É aquela coisa do direito real e o direito constitucional. Na lei tá. Mas também na lei tá que não pode matar, a gente ainda mata. Pois né? Pois é. Então, assim, falando bastante de liberdade de expressão, eu estava pensando, assim, alguns dias atrás viralizou um vídeo, né? Falando sobre, não, porque hoje... a liberdade de expressão está assumindo porque as minorias estão censurando todo mundo. E falando assim, imaginando uma escola como seria em tempos de meio pós-modernos, né, em que os grupos sociais têm mais poder, têm mais influência, seja por conta da internet, seja por conta de um amadurecimento social. E isso acabou, as pessoas ficaram encucadas com isso, ficaram... Não diria incomodadas, mas algumas pessoas até concordaram, né? A questão assim, tipo, você não pode falar isso que você está ofendendo o meu direito. Tem muito essa questão do limite, né? Até onde vai o meu direito e até onde eu posso interferir no seu. Pois é, até onde você está exercendo seu direito de liberdade de expressão, até onde você está tendo um discurso de ódio, né? Total. Porque as pessoas falam assim, não, porque a gente não pode falar nada que as feministas censuram, a comunidade LGBT censura. Não é censurar, teoricamente, né? Porque se você parar para pensar... É o meio que ao contrário, né? A gente tem, tipo, um controle mercadológico, um controle de imprensa que muitas vezes evita de falar nesses assuntos, que de certa forma é uma censura. Sim, né? sim. As pessoas têm que entender que a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, ela não é totalmente livre, né? Não é essa coisa, liberdade, vou falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, como eu quiser. Não é bem assim. A gente tem alguns parâmetros que a gente tem que observar, questões de preconceito, de discriminação, então não é uma liberdade 100% garantida. Pois é, porque acho que quando você impede alguém de exercer esse direito de falar, seja não por meio assim, eu penso que a liberdade de expressão está restringida hoje não porque é constrangedor para as pessoas, é porque a gente meio que existe um silêncio negociado, sabe? Assim, tipo, cara... Vamos lá, jantar de família. Pelo amor de Deus, não vamos falar disso, daquilo. Não vamos falar de política, não vamos falar de direitos LGBT, não vamos falar. Ainda mais quando a gente já conhece, né, as pessoas com quem a gente está falando. Se a gente já sabe que a pessoa tem um pensamento diferente, a gente não entra na discussão. A gente prefere fingir que nada está acontecendo, vamos falar sobre assuntos mais amenos e tal. Assuntos mais family friendly, né? Total. Para evitar qualquer briga, qualquer problema. Classificação livre, né? Exatamente. É meio que assim, eu tenho a impressão de que quando a liberdade de expressão afeta os grupos majoritários, ela começa a incomodar, assim, a censura começa a incomodar. Agora, quando é tipo, não, pelo amor de Deus, não vamos envolver, assim, eu lembro muito claramente, Super Bowl do ano passado ou retrasado, que acho que a Beyoncé se apresentou com uma apresentação falando sobre política, sobre o movimento Black Lives Matter, e os caras falando, não, esse tipo de temática não pode entrar na hora do meu jogo de futebol, assim, tipo... É muito absurdo, é meio que né? só o discurso oficial é livre, né? Os discursos construídos fora, eles não, se não for livre, não incomoda. Se for e a gente sabe que esse evento, né, tem uma proporção muito grande. Se não for o maior, é um dos maiores programas televisivos que, assim,
e atinge a internet, atinge todo mundo. Então atinge o mundo inteiro, né? Todo mundo para, de certa forma, um pouco para acompanhar esse evento. Então, tudo que é dito, tudo que é feito nesse Super Bowl é muito divulgado. Então, o poder de atingir a massa, né? Atingir a massa. Discurso moderno. Nossa Senhora. Mas então, a gente tem que falar também sobre liberdade de imprensa, né? Porque uma coisa está associada à outra. A liberdade de imprensa é uma conquista que a gente teve junto com a liberdade de expressão, né? Porque se a gente parar para pensar, desde 1930 que a liberdade de imprensa não era uma coisa, né? Por causa da era Vargas, todo o controle da mídia. E assim, de vez em quando, assim, o controle não é só, tipo, censura. É material ideológico, assim, você tem que falar disso. Que o Vargas tinha toda aquela coisa da construção da identidade brasileira, então a mídia tinha que contribuir para isso. E hoje a gente vê, assim, eu vejo a mídia fazendo um trabalho meio capenga. Pois assim, é. Com essa liberdade que ela tem. Pois é, eu acho que a mídia acaba não se posicionando da forma que ela quer. Eu acho que ela tenta atingir as pessoas, a todo mundo, de uma maneira muito superficial e acaba não fazendo papel de mídia. De mídia, exatamente. Pois é, que assim, a gente espera... É se posicionar também, né? A gente espera da imprensa, assim, de uma maneira, se a gente for falar em termos imparciais, a gente espera dela notícias, a gente espera eventos, acontecimentos, e, consequentemente, todo marco histórico, todo evento é carregado de ideologia, todo relato, todo discurso é carregado de ideologia. E a gente espera, assim, tipo, muitos países como a França, os Estados Unidos, a Inglaterra, os jornais se posicionam claramente. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Pluralidade isso total de pensamento, né? Isso não é um problema. O problema é você se afirmar como uma mídia neutra e defender uma posição velada. Porque a informação em si não muda. O fato ocorrido não muda. Agora, a forma como você vai se posicionar é que vai fazer a diferença. Então não adianta você apenas relatar de forma muito superficial para você não se posicionar e não declarar qual é o seu pensamento a respeito daquilo. Que assim, pensando, hoje em dia isso não é tão grave, mas você pensando em termos de ditadura, por exemplo, que muitos jornais defenderam a ditadura assim como um discurso oficial, né? Você não tinha assim um grande mega jornal defendendo abertamente a ditadura até mais ou menos 70, 80, que estava chegando a redemocratização. Então, essas posições, elas chegavam para as pessoas como posições neutras, mesmo carregadas de ideologia, não é? E acho que para a gente falar de ditadura, a gente foi conversar com o professor Daniel Baiense, da Escola Parque, doutorando em História Social da UFRJ, e vamos ouvir um pouquinho o que ele tem para dizer. A conquista da liberdade de empresa, então, ela é um processo natural decorrente da própria redemocratização. As empresas, e sobretudo aquelas do ramo de comunicação, dificilmente puderam opinar e expressar uma opinião que fosse divergente com aquela linha governamental, oficial, né, exposta durante esses pelo menos 5 governos da ditadura brasileira. Então a redemocratização ela traz algumas conquistas importantíssimas mesmo antes da própria Carta Constitucional que dão maior liberdade para esse posicionamento. Quero só chamar a atenção para um elemento também fundamental que é, conforme a ditadura ela vai chegando ao seu final, inevitavelmente as empresas elas passam a defender essa maior liberdade de posicionamento e, sobretudo, aquelas do ramo de comunicação e conforme vão defendendo essa liberdade, vão ajudando a acelerar também o processo de redemocratização. Ajudando no sentido de se opondo... Ajudando no sentido de tornar o debate mais público e o debate de alguma maneira mais claro, né, diante da opinião pública e do conjunto da sociedade. É bem verdade que algumas empresas embarcaram quase que na última hora, no último tempo, né, em cobrir, por exemplo, as manifestações ligadas à Direta Já, ou cobrir as manifestações contrárias à ditadura
terço final dessa ditadura. Mas mesmo assim, quando as ruas estavam mais tomadas pelos movimentos, quando principalmente as diretas já passaram a ser quase que um cântico ali na boca da maior parte do cidadão brasileiro, até mesmo as empresas que demoraram a embarcar, elas tiveram que embarcar nessa discussão, porque não podiam ficar atrás, não podiam perder, né, ali o bonde da história, né? E sobretudo, perdeu esse bonde da história sob a pena de ficarem mal diante da opinião pública como um todo, né? Entendi. E agora falando mais assim, de liberdade de expressão e de imprensa, falar principalmente dos anos 60, que foram meio que essa mistura de movimentos sociais que culminou também numa grande senso maior de liberdade de expressão. E do que a gente estava falando quando a gente começou a fazer sobre o podcast, é que nesses momentos de maior repressão, principalmente a ditadura, falando no contexto maior, o conservadorismo dos Estados Unidos, que a cultura ela reage a esses momentos de repressão, assim, reage criativamente. Pode comentar um pouco sobre isso? Sem dúvida. A música de protesto, né, e se a gente quiser generalizar mesmo uma cultura ou uma contracultura, ela floresce exatamente muito nesses momentos de maior repressão, de maior autoritarismo. Eu costumo dizer, no Brasil a gente não teve só um modelo autoritário de governo, a gente teve um modelo ditatorial que é uma expressão muito maior, né, de restrição, de controle, e esse modelo político ditatorial, ele realmente silenciou uma série de canais de expressão dessas mais diversas manifestações culturais. Então, o que se teve como contraponto foi o florescimento e, cada vez mais, né, um crescimento de uma arte crítica nos seus mais diversos campos. E isso acabou produzindo um impacto numa geração, né? Essa geração, muitos deles ainda estão presentes, atuantes na nossa sociedade até hoje e sobrevivem não só do que fazem hoje, mas da memória daquilo que fizeram num momento tão duro, né? Isso impõe ou impôs já há algum tempo para gerações futuras ou gerações que vieram depois desse grupo uma responsabilidade muito grande, né? De manter um nível crítico e ao mesmo tempo tão complexo, né, dessas manifestações culturais que vieram na década de 60. Agora, é importante entender que o cenário ele é sim fundamental, mas essas manifestações elas não decorrem só da ditadura, né? Mas a ditadura e o cenário de controle, né, da opinião pública é mais um caldo fértil, né? Mais um elemento nesse caldo fértil para o crescimento das manifestações. Não é o único, né? Mas ele é certamente um dos caldos importantes. Muito bem. Então, liberdade de imprensa. Podemos falar dela antes de 88? Ou... como liberdade oficial é difícil, né? Apesar de que há uma série de jornalistas que conseguiram se manifestar mesmo num cenário de muita repressão. Você pegar um jornal na década de 70 e pegar o Jornal Brasil, que é o exemplo clássico de um jornal que embarcou em 1964 com um golpe e depois começou a ter algumas posturas mais críticas, né? Se pegar editoriais do Jornal do Brasil em 1970, eles são cada vez mais escassos, mas ainda existem editoriais com posturas muito críticas, mas muito críticas principalmente mais à estrutura política e do funcionamento político do que ao regime em si. Era como se fosse mais fácil você criticar o funcionamento do Congresso, que a gente sabe foi bastante esvaziado, do que criticar necessariamente uma decisão do presidente Médici, por exemplo, em 1971. Então, havia sim esse controle todo, né? Havia, na década de 70, inclusive, um departamento, né, de censura que cuidava, né, exatamente da publicação dessas matérias e
informações nos mais diversos campos da comunicação, mas ainda assim era possível manifestar algum tipo de crítica. Entretanto, é impossível falar em liberdade de imprensa nesse momento, tá? Até porque existe uma censura prévia e uma lei de imprensa que atingem duramente os meios de comunicação. Agora, o que ainda assim chamando a atenção para o campo do jornalismo impresso, né, especificamente, os jornalistas eles pouco assinavam as suas matérias nesse momento. Não era um hábito, né? Muito mais os jornais apresentavam matérias como matérias dos jornais do que especificamente de um ou outro jornalista. Alguns jornalistas começaram a romper com esse tipo de tradição, né, e começaram a assinar exatamente as suas reportagens. Isso foi um marco importante, inclusive não só do processo de redemocratização, era quase como um sintoma de que ali a redemocratização ela começava, ou pelo menos uma abertura lenta, né, começava a aparecer, mas era um momento que o jornalismo de alguma maneira estava se alterando, né? Porque José Carlos Bardeville, por exemplo, o próprio Hélio Gaspari chegou a fazer isso. Os caras começam a assinar as suas matérias, né? O próprio Mino Carta vai fazer isso depois também, mostrando que a matéria tem dono, né? Ela não é, apesar de estar ali no jornal, ela tem dono. Não à toa, esses são exemplos de caras que circularam muito, né? Depois por outros veículos, não ficaram presos a um jornal ou a uma revista. Alguns fundaram suas próprias revistas, né? Especificamente. Para fechar, a gente pode dizer que existe hoje legitimamente uma liberdade de expressão? Olha, eu acho que sim. Eu acho que existe a liberdade de expressão. Contudo, essa liberdade de expressão, ela não quer dizer que ela não venha acompanhada de uma série de posicionamentos e de interesses, né? A coisa que mais me incomoda é quando eu ouço a ideia de que existe uma notícia imparcial, quando existe um posicionamento imparcial. Eu acho que a liberdade ela existe, né? Mas absolutamente nada é imparcial. Essa minha conversa aqui não é imparcial, eu tenho aqui carregado uma série de posicionamentos políticos meus, que eu carrego alguns há pouco tempo, alguns há muito tempo, né? E a verdade é essa. Então a liberdade ela existe, mas ao mesmo tempo é importante que as pessoas entendam que ela pode ser aperfeiçoada. E eu acho que essa é a grande mensagem de todo o nosso regime democrático, que tem uma série de problemas, mas que pode ser aperfeiçoado e não destruído, destroçado, né? Acho que isso vale para a liberdade de imprensa. Há que se conquistar muito mais, mas ao mesmo tempo há que se, de alguma forma, aperfeiçoar aquilo que dá certo também, né? Existe uma liberdade que dá certo nesse momento. Eu só lastimo que as próprias empresas, de uma maneira geral, elas não deixem mais claros os seus posicionamentos políticos, porque eles existem. E quanto mais claros esses posicionamentos, para veículos de imprensa, principalmente dos mais diversos, eu acho que mais fidedigna, mais transparente é a informação que eles, inclusive, vão passar. Em todos os campos, eu acho que isso vale para a comunicação, acima de tudo, mas vale para qualquer ramo empresarial, né? Quando as empresas dos mais diversos setores podem se posicionar de uma maneira clara e transparente, eu acho que quem está do outro lado, consumindo, utilizando esse serviço, tende a ganhar e tende a escolher também com mais segurança. Então, Daniel, obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Bom, é bom a gente conversar com os professores, né? Principalmente assim, eu sinto que a escola, principalmente essa escola da Escola Parque, a Pedro II também foi muito alvo disso, bastante. A Escola Nova, que são as escolas que estão mais fora do padrão, vamos dizer assim. Como é que é? O São Vicente também. Que deu uma pressão ano passado, aquela parada da escola sem partido, né? Pois é, o absurdo da escola sem partido. Como é que pode alguém não ter partido? Imagina uma escola não ter partido. Como ele falou, toda fala é carregada de ideologia. Você não tem como fazer uma escola
Porque isso é ideologia. E o principal da escola é justamente ensinar. Como você vai ensinar a pessoa a ter o pensamento livre, até a fala livre, se você não dá as diretrizes, se você não ensina as pessoas, sabe? Se você não apresenta todos os lados de todos os lados, todas as doutrinas, vamos dizer assim, todas as ideologias. Tipo, como é que você espera que um jovem chegue na faculdade, por exemplo, sei lá, de economia, sem saber marxismo? É impossível. Hoje em dia, praticamente quase toda a faculdade, né? Você tem que entender, até porque são assim, toda são crítica, as bases, né? Pois é, toda crítica é uma análise de um contexto, né? Total. Nossa, impensável. E sem contar que isso nada mais é, né? Deixa muito claro a ideia de que é um partido que quer dominar o pensamento jovem, que é o pensamento já conhecido. O discurso ser livre é o discurso oficial. Total. Pois é. Nossa, e pensando assim em discurso oficial, a gente vê assim, no Brasil, principalmente, quem domina nosso discurso meio que é uma emissora só, né? Que é praticamente a Rede Globo. Exatamente. Então a gente vê, assim, várias pequenas emissoras, ou a própria mídia independente, né? Tendo que batalhar aí no meio para conseguir mandar a mensagem deles pro resto da população, assim, do público-alvo, né? Como atingir as pessoas sem ter algum vínculo político é a grande dificuldade, né? Dessas mídias independentes. E mesmo quando o seu vínculo não é político, ele pode ser, por exemplo, empresarial. Econômico. A gente tem a impressão de que o mercado é o livre, né? Que o Estado seria quem sufoca o mercado, mas o mercado ele também sufoca outras instituições. Por exemplo, você tem várias restrições do que você pode falar na mídia que diz respeito aos grandes patrocinadores, por exemplo. Sim. Você nunca vai Como ver... que você vai fazer um comentário contra o seu principal anunciante, sabe? Pois é, você nunca vai ver a Globo falando mal do McDonald's ou da Coca-Cola, ou divulgando alguma notícia que vai atingir eles. E isso, de certa forma, é uma censura. Sim, uma até porque... censura mercadológica. Sim. Certo? E assim, muitas emissoras de mídia independente, elas não conseguem esse apoio para crescer, para divulgar, porque justamente não tem interesse dessas empresas. Só que infelizmente, né, a gente sabe que para você atingir um número muito grande de pessoas, você precisa de apoio. E aí o apoio, seja ele financeiro, seja ele com os meios mesmo de comunicação, ficam muito limitados. Se você não tem uma grande empresa, não tem uma força por trás, né, que te ajude a atingir essas pessoas. Falando em grandes empresas, a gente não pode deixar de falar, por exemplo, da Netflix. Que acho que Porra, a Netflix foi uma revolução, cara. É a empresa que tá bombando no momento, É a empresa né? que tá bombando, né? Falando assim, bastante de liberdade de expressão, ela foi a empresa que levou isso adiante, né? Ela pegou assim, não, vamos pegar todos esses discursos que são invisibilizados e vamos colocar. Você vê ela liderando em materiais assim, tipo, Making a Murderer, aquele documentário. Exatamente. Você vê falando sobre, por exemplo, doenças neurológicas com My Broken Brain, My Beautiful Broken Brain, eu acho. E, óbvio, polêmico, né? Dear White People. Sim, total. Não, e sem contar diversos documentários e séries que tentam, de alguma maneira, atingir algum núcleo de minoria, seja ele negro, feminista, homossexual. Pois é, e assim, essa questão da visibilidade é o grande ganho da liberdade de expressão. Você ter o poder, seja aquisitivo, no caso da Netflix, seja ideológico, falando de mídia independente mesmo, para você pegar essa mensagem que é reprimida e jogar isso para todo mundo. E a Netflix, porque os produtos são muito amados. E o custo também, né? O custo, né, o custo gente? do Netflix. Eu fiquei impressionada. Essa semana eu recebi informação, fui procurar, que a série mais cara da Netflix era The Get Down, aquela série que cobria justamente... Que infelizmente foi cancelada. Mas tudo bem, gastaram 120 milhões de dólares para produzir uma temporada, né? Então, assim, justificando um pouco esses cancelamentos. As séries eram realmente muito caras. Mas era um custo, né, que eles tiveram, era um preço que eles tiveram que pagar para ter essa abono fanático que a Netflix ganhou depois dessas produções. E ela consegue justamente atingir um grande núcleo de pessoas pelo preço que ela passa também ao mercado, para as pessoas, né, para o mercado mesmo. Um custo bem mais em conta do que você ter que, de repente, ir a um cinema. Hoje em dia, ir ao cinema é um preço absurdo. É a crise. E se for, então, um cinema fora dos padrões, né, desses grandes grupos aí, então fica muito mais difícil. É isso, pessoal. Obrigada por terem ouvido o Beco com Saída, que é Júlia Pontual. Luciane Lima. Obrigada. Tchau.